Silêncio, gravamento, apresentação aqui. Na aula de hoje vamos falar do cristianismo. O cristianismo, que é a religião com o maior número de seguidores do planeta, são mais de 2 bilhões de fiéis. O cristianismo que vem de Cristo, Jesus Cristo, que seria o Senhor e Salvador para os cristãos. Cristo significa ungido, é o mesmo que Messias em hebraico, Cristo em grego. E Jesus significa Deus salvo. Jesus também era chamado de Emanuel, Deus conosco, ou seja, um Deus que se encarnou para habitar no meio de nós e nos levar à salvação. E dentro do cristianismo, eles têm o livro sagrado, que é a Bíblia. A Bíblia que é dividida em 73 livros para os católicos e em 66 para os evangélicos protestantes. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. No Antigo dos católicos tem 46 livros. No Antigo Testamento dos evangélicos protestantes tem 39 livros. No Novo Testamento de ambos tem 27 livros. São 4 evangelhos, 4 dos apóstolos. Evangelho significa boa nova, ou seja, a boa notícia da salvação e o reino de Deus dado por Jesus Cristo. Temos o Atos dos Apóstolos, que conta como os apóstolos desenvolveram a sua atividade pastoral depois da ressurreição de Cristo, depois do envio do Espírito Santo, do Pentecostes. Temos as cartas apostólicas do Paulo, autor do Novo Testamento, ao Paulo, 14 cartas, das 27 livros do Novo Testamento, 14 do apóstolo Paulo. Inclusive, o apóstolo Paulo sequer conheceu Jesus pessoalmente, eram assassinos cristãos. Estava indo para Damasco no seu cavalo e de repente Jesus apareceu para ele, caiu do cavalo e ficou cego. Depois ele recupera a visão e se torna o apóstolo dos gentios, aquele que vai levar a palavra de Deus para os pagãos, para aqueles que não eram nem judeus nem cristãos. Depois nós temos o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, que é o Apocalipse, que significa a revelação. Seria supostamente a revelação aí do fim dos tempos, a volta gloriosa de Jesus e da morada eterna daqueles que permaneceram fiéis ao Cristo junto a ele no céu. Hoje vamos orar no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Nesse trecho aí do Evangelho de Mateus, que é o primeiro dos evangelhos, Mateus, supostamente ser o apóstolo, há controvérsia sobre a autoria do apóstolo, se é dele ou não. Mas é o evangelho aí, o primeiro do Novo Testamento. E é aí que nós vamos falar sobre o batismo de Jesus. Jesus foi batizado por quem? Vocês sabem? Batista. Batista, né? Batista batizou Jesus no Rio Jordão, nas águas, para purificar os pecados que Jesus sequer tinha. Mas no gesto de humildade, Jesus aceitou ser batizado por João, era o batismo de arrependimento. João, depois que batiza Jesus, vê o céu se abrindo, a palavra. Quem já foi? E aí do céu, uma voz fala: eis o meu filho amado, em quem eu coloco todo o meu agrado. Depois uma pomba desce sobre Jesus Cristo, indicando o Espírito Santo e o próprio Deus, confirmando a Santíssima Trindade. Um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Criador, Jesus o Salvador, e o Espírito Santo o Santificador, responsável por guiar a igreja. E Deus? É um só Deus em 3 pessoas. Então, esse é meu filho amado, de quem me agrada. A partir daí começa o início da pregação de Cristo. Antes de ele começar a sua pregação, depois que ele é batizado, Jesus vai para o deserto e fica 40 dias e 40 noites em jejum e oração. É a quaresma, inclusive é esse período que nós estamos vivendo agora, né? Período de 40 dias. É que pensando no nome. Por que o povo fala que Paulo foi no quaresma? O quê? O povo fala que pode chegar a quaresma. É um período de penitência, de conversão, um período que você deve buscar se converter e mudar de vida. Então, evitar xingar é uma dessas formas de mudar. Ela vai sair já. Então, antes Jesus vai e lá ele passa por tentações. O demônio aparece para ele, oferecendo para ele. E
inúmeras coisas, se tornar o Senhor do mundo, ele transformar uma pedra em pão, porque ele estava morrendo de fome, era 40 dias de jejum. Uma pessoa que fizer jejum durante 40 dias total, sem pão e água, ela morre. Normalmente. Provavelmente não foram 40 dias. 40 dias é um número simbólico, 40 é um número simbólico na Bíblia, que representa também os 40 anos que Moisés ficou no deserto, no povo de Deus, depois que eles conseguiram fugir da escravidão, ou se libertarem da escravidão do Egito. Então, o número 40 vai aparecer inúmeras vezes na Bíblia. Um período geralmente de penitência, de purificação. Então, esse evento teria acontecido entre o ano 26 e 27 depois de Cristo, no interior da Judéia, ao longo do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Jesus é o Messias, o ungido, Deus salva, Emmanuel, Deus conosco, o Filho de Deus. Deus Filho encarnado, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele viajou da Galileia para o Rio Jordão para poder ser batizado por João. Depois disso, ele foi para o deserto e depois começou a pregar. João Batista era um homem santo, um pregador dedicado. Ele batizou Jesus e depois se afastou. Ele disse o seguinte: é importante ter um minuto para que Jesus cresça. Jesus é aquele que eu vim preparar o terreno para que ele pudesse vir. Ele é o Messias. Eu sou só um profeta. Né? Então isso é fácil fabricar a minha pregação dele. João Batista denunciava o Herodes, que tinha se casado com a mulher do irmão dele. E ele estava condenado a essa atitude de Herodes. E por causa disso, Salomé mandou decapitar João acabou sendo decapitado, morto. Então há vários tipos de batismo no Novo Testamento. Tem o batismo de João, que é por imersão no Rio Jordão, está lá em Mateus capítulo 3, versículo 6. Tem o batismo de Jesus, o próprio Jesus é batizado por imersão. Tem o batismo pelo Espírito Santo. Está lá nos Atos Apóstolos, o Espírito Santo desceu do céu com um nível de fogo. Tem também em Coríntios e Gálatas. Tem o batismo com fogo, está lá em Lucas também, nos Atos dos Apóstolos. Tem trechos batizando os fiéis, e aí o batismo não divergia, né? Para alguns tem que ter imersão, para outros tem que ser só aspersão. Não precisa derramar água na cabeça. A igreja católica derrama água, algumas igrejas é só aspersão, você jogar para a pessoa que é batizada, outras você tem que molhar na piscina, no rio. Oi? Aspersão é jogar água, né? Imersão é molhar tudo. E derramação é derramar na cabeça. Professor, sabe quem ia gostar muito dessa aula aqui agora? Lucas. Lucas? Por quê? Ele gosta disso. Ah, ele gosta disso. Verdade. Porque o batismo dos israelitas e batismo para os mortos, em 1 Coríntios capítulo 15. Então, o objetivo do evento ali de Jesus ser batizado por João era um sinal de humildade e uma forma do próprio Deus se revelar através da pessoa de Cristo, com a voz saindo do céu e com a pomba descendo sobre Jesus. Então João derrama água na cabeça de Jesus, segundo algumas traduções. Em outras, como no Evangelho de Mateus, indica que ele foi submergido, ou seja, foi totalmente colocado debaixo das águas. Então ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o batismo de Jesus, que é o batismo do Espírito Santo. O batismo de João é o batismo das águas de conversão. Tem várias ramificações históricas. A pomba do Espírito Santo é um símbolo de renovação, como a pomba que Noé soprou depois do dilúvio, e a pomba que trouxe um graveto para mostrar que o dilúvio já tinha cedido. Então os métodos de batismo tem de aspersão, tem de derramar, e tem de imergir no mar das águas. As águas sagradas que representam a limpeza e a purificação. Então o céu se abriu e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre Jesus no batismo de João. Então, é isso aí, esse é o trecho do batismo de João, do Evangelho de Mateus. Alguma dúvida? Já vou dar isso. Tranquilo? Favorável aí? Você fez? Se tiver copiado, eu vi, você vai. Mas ninguém copiou nada. Copiou sim.